Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Romanos 5, versículo 1. Capítulo 5, Romanos 5, 1. Aleluia. Amém? Amém. Vou iniciar a leitura. A justificação pela fé e paz com Deus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos acesso, pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a esperança, e a esperança e a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aleluia. Aleluia. Irmãos, essa é uma carta de Paulo aos Romanos. Paulo, em viagem a Jerusalém, ele para na Macedônia e ele escreve essa carta aos Romanos. Roma é a maior cidade do mundo naquela época, capital do Império, e já havia uma igreja firmada, em Roma, mas Paulo ainda não havia evangelizado em Roma. E ele escreve essa carta aos Romanos. E ele vem falando, ele começa a carta falando dos ímpios, dos religiosos, dos gentios, dos judeus, e ele conclui em Romanos 3, 23, ele diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Em Romanos 3, 10 ele diz: não há um justo sequer, todos estão em pecado. E Paulo fala da necessidade da justificação. E o que é a justificação? A justificação é um ato, é uma obra soberana de Deus para nos tornar justos, endireitados diante dele. E esse ato de Deus é o sacrifício de Jesus na cruz. Jesus na cruz do Calvário, ele recebe o pecado de toda a humanidade. Então Jesus, ele é justo, ele não tem pecado, e ele é o nosso fiador, o nosso substituto. Ele sacrifica a sua vida e a justiça de Deus é satisfeita. Jesus se tornou injusto para que nós pudéssemos ser justificados. Nós somos justificados pelo ato de Cristo na cruz. Nós nos apropriamos dessa justificação pela fé em Cristo, porque só nele há redenção. E o que é redenção? É o resgate mediante o pagamento de um preço. E quem pagou esse preço? Cristo. Porque só ele morreu na cruz por nós. Só ele pagou pelos nossos pecados. Só ele ressuscitou dentre os mortos. Só ele é o mediador entre Deus e os homens. Só ele é a porta do céu. Só ele é o caminho para Deus. E chegando no capítulo 5, Paulo fala sobre a justificação pela fé. E ele vem falando: sendo, pois, justificados pela fé. Então ele diz que a fé em Cristo é um instrumento para a gente acessar a justificação.
ele diz, justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então, a justificação nos traz paz com Deus, que é o resultado do sacrifício de Cristo, removendo a condenação que estava sobre nós. Então, antes nós éramos filhos da ira, e agora nós somos filhos de Deus. Quer dizer, nós fomos reconciliados com Deus. E ele continua no 2. Pelo qual também temos entrada, acesso, né? Então, nós temos acesso pela fé a esta graça. Irmãos, por meio de Jesus, nós tivemos acesso às regiões celestiais, à sala do trono, e agora temos acesso a Deus. O véu foi rasgado, não há mais separação entre nós e Deus. Jesus, ele fez o sacrifício perfeito. Irmãos, isso é maravilhoso. Ele desperta a nós a ficarmos com Jesus todos os dias. Porque antes precisava todo um ritual, né, para se chegar a Deus. E agora nós podemos falar com Deus a qualquer hora. E quantas vezes, irmãos, estamos tão ocupados, sem tempo para falar com Deus? Você já pensou nisso? E ele fala também na qual estamos firmes, e nos gloriamos da esperança da glória de Deus. E o que é a definição de esperança? É a clara e plena certeza de algo que vai acontecer, que ainda não se concretizou, mas ainda vai acontecer. Aleluia. E a esperança da glória futura, o que é? É que o Senhor vai vir e reinar sobre a terra, novo céu e nova terra. Essa é a nossa esperança da glória futura. E caminhando aqui, ele fala, e não somente isso, como se isso fosse pouco, né? Não somente isso, mas também nos gloriamos das tribulações. Ele fala para a gente se alegrar das tribulações. Ele é a paciência triunfadora, é a paciência para se triunfar. Aleluia. E eu vou ler aqui um pedacinho que tem na Bíblia de Estudo que fala sobre isso. A tribulação, ao invés de nos levar ao desespero e à desesperança, produz a paciência. A paciência produz a experiência. E a experiência resulta numa esperança madura que não decepciona. Amém. Aleluia. E é isso que Paulo está falando para a gente. Ele está pedindo para que nós tenhamos um pouquinho de paciência, para que a gente tenha perseverança, que o Senhor vai colocar a gente nessa experiência, que às vezes a gente está passando, né, uma tribulação, para nos provar, para forjar o nosso caráter, para sermos aprovados por Deus. Aleluia. Irmãos, ele fala sobre o amor de Deus aqui a esperança não produz, portanto, o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, o amor de Deus, ele é derramado sobre nós, ele é copioso, ele é abundante, e ele é evidente na cruz de Cristo, né? Porque o amor de Deus também, além de ser derramado sobre nós, nós nem merecemos isso. Aqui ele fala, no verso 6 ele fala que nós somos fracos, nós ainda fracos. Depois ele fala, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque nós somos fracos, somos ímpios. Depois ele vem falando, no 8, sendo nós ainda pecadores. Depois no 10, porque se nós, sendo inimigos, então, olha só, nós somos fracos, somos ímpios, somos pecadores, somos inimigos de Deus. Então, nós não somos merecedores. Mas, mesmo assim, Deus entregou seu Filho para morrer por nós. E esse amor dele é provado, ele prova esse amor, como diz no 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em Cristo Jesus, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E agora, a partir da nossa fé em Cristo, nós somos reconciliados com Deus e seremos salvos pela sua vida. Quando Paulo diz nos gloriar,
em todo o tempo, ele fala sobre gloriarmos na esperança futura, gloriarmos nas tribulações do presente e gloriarmos em Deus, de eternidade passada a eternidade futura. E é esse relacionamento que Paulo tinha com Deus. E é esse relacionamento que Deus quer que tenhamos, que Deus quer ter conosco. E nos propõe aqui em Romanos 5. Amém, irmãos? Obrigado pela oportunidade.